hoje nós vamos falar do oscilador harmônico unidimensional de frequência definida ômega. Por que eu vou fazer isso? Eu vou resolver essa equação diferencial de uma maneira bem direta, bem simples, sem apelar para os métodos tradicionais de resolvê-la, método mais direto, de você atacar usando o método de Frobenius, enfim. Então, quando eu falo do oscilador harmônico unidimensional de frequência ômega, e eu uso essa equação chamada de equação de Schrödinger independente do tempo, eu estou falando de um sistema quântico, tá? Um sistema quântico que não está em regime relativístico, ok? Por que isso? Porque a equação de Schrödinger, ela é uma equação que ela não é um invariante de Lorentz, tá? Na verdade, essa equação de Schrödinger independente do tempo, ela é um caso particular da equação mais geral, que é uma equação de evolução temporal, onde você tem que o estado quântico do sistema é descrito pela função de onda psi, que é essa letra aqui, ó, psi, que aparece aqui. Ela contém todas as informações que você precisa saber do teu estado quântico. E aí, essa equação de Schrödinger independente do tempo, ela acontece quando você tem um potencial que não depende do tempo, por exemplo. E aí você faz a separação de variáveis, simplifica a equação dependente do tempo em duas componentes, a parte temporal e a parte espacial. A parte temporal, quando você faz essa separação, ela sempre te dá como solução um fator de fase, uma exponencial imaginária, e ela está ali como fase. Quando você tira o módulo quadrado da função de onda, ela vai desaparecer, e aí o módulo quadrado da função de onda, ele é o que a gente chama de densidade de probabilidade. Se teu estado for estacionário, a função de onda é escrita como uma função espacial e uma função temporal, que é sempre esse fator de fase. Quando você tira o módulo, o fator de fase desaparece, e então, o módulo ao quadrado, no caso, que é a densidade de probabilidade não vai depender do tempo. Quando isso acontece, essa densidade de probabilidade não depende do tempo, você tem o que a gente chama de estado estacionário. O estado estacionário, como Bohr falou, que você pode encontrar muito bem no Moisés Nussweig, volume 4 de Física Básica, ou você pode encontrar no Tipler, alguns chamam Tipler, de Física Moderna. Você também pode encontrar no Griffiths. O estado estacionário é aquele que a sua partícula, ela pode permanecer indefinidamente naquele estado sem perder energia. Quando você pensa na questão das transições eletrônicas, nas transições vibracionais, enfim, você percebe que o estado estacionário mesmo de fato é o estado fundamental, porque se a partícula estiver em um estado de ordem superior, ela vai tentar reduzir o máximo a sua energia vindo para um estado de energia mais baixo. A natureza sempre privilegia as situações de menor energia porque fornece mais equilíbrio, mais estabilidade. Vamos analisar agora a nossa equação de Schrödinger independente do tempo. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d quadrado psi dx quadrado mais kx quadrado sobre 2 psi é igual a e psi. Na verdade, esse lado aqui, essa equação inteira, ela é uma equação de autovalores, onde eu tenho um operador linear, nesse caso H, um chapeuzinho em cima, é o nosso operador hamiltoniano, ele vai representar a energia do sistema. Quando ele atua numa função de onda do sistema, ele te fornece como resposta a energia associada àquele estado quântico, vezes o estado quântico. Vale lembrar também que a função de onda, ela tem carrega o mesmo papel que o vetor de estado, que o ket. E a função de onda, ela é nada mais, nada menos, a função de onda na variável x, por exemplo, ela é nada mais, nada menos do que a projeção do vetor de estado num espaço de posições. Isso aqui é o bracket, que a gente chama, um produto escalar, basicamente. Então, o produto escalar entre dois vetores é a projeção de um vetor na direção do outro. Então, você pode interpretar a função de onda como vetor de estado projetado no espaço de posições. O nosso operador hamiltoniano, ele pode ter formas diferentes, mas quando ele é projetado no espaço de posições, você obtém a equação de Schrödinger com formatos de equações já conhecidas na física, já resolvidas no eletromagnetismo, na estatística e por aí vai. O operador hamiltoniano, ele é composto de duas partes. A primeira é o operador de energia cinética e a segunda é o operador de energia potencial. Para o nosso caso, no espaço de posições onde eu projetei o operador hamiltoniano, a gente observa que o operador de energia cinética é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d quadrado sobre dx quadrado, e o operador de energia potencial, no caso do oscilador harmônico unidimensional de frequência ômega, esse operador de energia potencial é kx quadrado sobre 2.
Com isso, eu posso fazer algumas transformações nessa equação. Como eu já falei, eu não vou resolver essa equação pelo método de Frobenius direto, porque isso fica para outro vídeo. Isso aqui eu estou fazendo esse vídeo mais para você entender como funciona de uma forma mais completa o que a gente vai fazer no próximo vídeo, que vai ser a contagem dos estados quânticos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação de Schrödinger 1 e vou dividir ela todinha por menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Quando eu faço essa divisão e coloco todo mundo no mesmo membro, eu sou capaz de escrevê-la da seguinte forma. Ela vai ficar d quadrado π sobre dx quadrado mais, abre parênteses, 2me sobre h cortado menos m ao quadrado, ômega ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, x ao quadrado, fecho parênteses, e isso multiplica π. E toda essa equação é igual a zero. Para eu chegar nessa expressão aqui, lembre que você tinha kx quadrado. Como o meu k ele é m ômega ao quadrado, eu já substituí o k por m ômega ao quadrado, e quando eu fiz aquela multiplicação na expressão como um todo, eu ganhei mais um m multiplicando, e por isso ficou m ao quadrado. Tá? Para prosseguir, eu vou definir como uma constante alfa essa razão 2me sobre h cortado ao quadrado, e vou definir como uma constante beta a razão m ômega sobre h cortado. Quando eu faço isso, eu consigo reescrever a expressão 4 como um formato mais simples. E aí eu tenho d quadrado π sobre dx quadrado mais, abre parênteses, alfa menos beta ao quadrado, x ao quadrado, fecha parênteses, π igual a zero. Para prosseguir e continuar fazendo as transformações devidas na equação de Schrödinger para o oscilador harmônico unidimensional e convertê-la numa equação já conhecida, que a solução já é bem estabelecida, que eu posso usar a solução dela, a próxima etapa é fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou escrever uma variável u igual a raiz de beta vezes x. Por que isso? Porque aí eu vou fazer uma mudança na definição de derivada, na representação da derivada. Então eu tenho aqui d sobre dx é igual du sobre dx, d sobre du. Isso aqui é a regra da cadeia, né? Só que se você olhar para a definição que nós fizemos previamente, a derivada de u em relação a x é a raiz de beta. Então vai ficar d sobre dx é igual a raiz de beta du sobre dx. d sobre du. Recapitulando. d sobre dx igual a raiz de beta d sobre du. Isso vai me fornecer, então, se eu aplicar esse operador nele mesmo, eu vou ter que a derivada segunda em relação a x é igual a beta vezes a derivada segunda em relação a u. Antes de eu substituir isso na minha equação inicial, eu ainda vou fazer o seguinte. Onde tem x quadrado, graças à minha transformação, eu vou poder escrever como u quadrado sobre beta. Então eu vou substituir tudinho, essas expressões aqui da linha 6, tá? As expressões 6, e essa expressão para x quadrado, eu vou substituir na equação 5. Fazendo a devida substituição, esse aqui é o termo de derivada de segunda ordem, mais alfa menos beta ao quadrado, aonde tinha x ao quadrado, eu escrevi isso aqui, ó. Já corto o beta de cima com de baixo, sobra um beta aqui, né? Isso tudo multiplica π é igual a zero. Bom, se eu dividir essa expressão como um todo por beta, eu ainda corto esse beta de cima, e aí eu tenho d quadrado π sobre du quadrado mais alfa sobre beta menos u ao quadrado, todo mundo multiplicando π é igual a zero. Essa expressão aqui, para ser resolvida, ela já foi estudada e resolvida há muitos e muitos anos. Essa equação 7, ela pode ser convertida em uma forma mais amigável e chegar numa equação cuja solução já é bem estabelecida, se eu fizer a seguinte mudança. Agora eu vou escrever esse meu π como sendo, esse meu π de u, no caso, como sendo uma função y de u, que eu não sei quem é, ela vai ter que satisfazer a equação diferencial. E isso multiplica e elevado a menos u ao quadrado sobre 2. Esse tipo de expressão aqui é chamada de função de Hermite. As funções de Hermite são importantes, que vão ser as soluções do oscilador harmônico. Você tem aqui o potencial do oscilador harmônico, e aqui você tem uma partícula cujo nível de energia é E. Esses pontos menos A e A são os pontos de retorno clássico, é onde a energia da partícula
a energia cinética se iguala com a energia potencial, então ela ficaria oscilando em torno desses dois pontos, em torno da origem entre esses dois pontos. E aí, essa função exponencial aqui, e elevado a menos u ao quadrado sobre 2, está representada pela linha vermelha. E aí, o que nós temos aqui? Isso aqui representa um estado fundamental. Quanticamente, a função de onda pode ir para a região classicamente proibida, só que ela vem diminuindo a amplitude até desaparecer. É o que a gente chama de onda evanescente. Para o outro lado também eu tenho isso. E aqui, na região permitida, como eu não tenho nenhum zero, não tenho nenhum nodo, então esse aqui é o estado fundamental. E aí a ideia foi a seguinte: vamos construir estados superiores para essa y de u. Eu vou construir estados quânticos superiores, fazendo com que surjam nodos, surjam zeros na região classicamente permitida, entre menos a e a. A maneira de você fazer isso é multiplicar por um polinômio de grau n. Se você multiplica por um polinômio de grau zero, uma constante, não tem zero no meio. Mas se você multiplica por um polinômio do primeiro grau, vai surgir um zero ali no meio. Um polinômio do segundo grau vai surgir dois zeros. E na mecânica quântica elementar, a gente sabe que essa contagem de zeros também nos diz em que estado quântico nós estamos e qual é a energia do sistema. Dito isso, que existe esse argumento para você usar uma função de Hermite para converter nessa equação diferencial 7, então eu vou atrás das derivadas, né, no caso da segunda derivada, para eu substituir lá dentro e continuar trabalhando. Quando eu faço isso, eu vejo que a primeira derivada de y em relação à variável u, ela vai ser y' que multiplica e elevado a menos u ao quadrado sobre 2 menos u y e elevado a menos u ao quadrado sobre 2. Lembrem que isso daqui é um produto, então vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira y menos vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda, essa daqui, como ela é uma exponencial composta, vai ser a derivada do expoente vezes a própria função. A derivada do expoente menos 2u sobre 2. Corta 2 com 2 é menos u. Então, quando você faz isso, você consegue escrever a primeira derivada como sendo e elevado a menos u ao quadrado sobre 2, que multiplica y' menos uy, que é a nossa expressão 8. Já que eu tenho a primeira derivada bem bonitinha, bem calculada, eu sou capaz de calcular a segunda derivada. A segunda derivada vai ser eu derivar a primeira derivada. Então, quando eu faço isso, eu obtenho que a derivada da primeira, já sabemos que cai menos u para frente, e elevado a menos u ao quadrado sobre 2. E isso tudo multiplica y' menos uy mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, quando eu fizer a derivação aqui, vai aparecer y duas linhas menos y menos uy'. Quando eu faço os devidos cálculos e as substituições, eu observo que a segunda derivada pode ser escrita, então, como e elevado a menos u ao quadrado sobre 2, que multiplica y duas linhas menos 2uy' menos 1 menos u ao quadrado y. Isso eu já pulei, já vou explicando o resultado de eu rearranjar esses termos aqui em cima, tá? Já fiz aqui pra gente... Eu vou deixar para você fazer isso, tá bom? É um bom exercício. Já que eu obtive a segunda derivada de y em relação a u, basta eu substituir essa expressão 9, que é a segunda derivada, e a função de Hermite na minha equação 7. Quando eu faço essa substituição, o que eu vou obter? Quando eu faço essa substituição, eu vejo que aparece e elevado a menos u ao quadrado sobre 2, aparece na primeira parcela, e também aparece multiplicando na segunda parcela. Eu posso cancelá-los. E aí, fazendo os devidos cálculos e as devidas substituições, com os termos que sobram, eu tenho y duas linhas menos 2uy' menos 1 menos u ao quadrado, que multiplica y, mais, abre parênteses, alfa sobre beta menos u ao quadrado, fecha parênteses, y igual a zero. Eu vejo que aqui, se eu fizer a distributiva, eu vou ter um u ao quadrado y, e aqui eu vou ter menos u ao quadrado y. Obviamente, eles vão se cancelar. E aí vai sobrar aqui menos y
e alfa, beta sobre y. Coloco eles em evidência e então eu obtenho a minha expressão y, duas linhas, menos 2u, y', mais alfa sobre beta, menos 1, y igual a 0. Para finalizar isso, basta que eu faça a devida mudança naqueles parâmetros alfa e beta. No caso, a razão alfa sobre beta eu vou chamar de 2n mais 1, e aí vai cancelar esse 1 com 1 que estava ali dentro, e eu obtenho a equação diferencial de Hermite, y, duas linhas, menos 2uy, mais 2ny é igual a 0. Essa equação diferencial de Hermite, a solução já é conhecida, as soluções físicas, né? Que são os polinômios de Hermite, que são esses Hn de U. Eu não vou apresentá-los aqui, você pode jogar na internet rapidamente e você vê a tabela deles, tá? E aí, a solução final para a nossa função de onda, no caso do oscilador harmônico, é o que eu disse, né? Ela vai ser um polinômio de grau n, no caso os polinômios de Hermite, porque eles são regidos pela equação diferencial de Hermite, multiplicando a nossa função formato de sino, nossa gaussiana, né? Essa aqui é uma função gaussiana. Eu posso muito bem voltar à variável x, né? Para isso, eu sei que o meu u é a raiz de beta vezes x. Então, onde tem u, não desse lado, mas desse lado onde tem u, eu vou substituir literalmente por isso aqui, pelos devidos termos, e aqui, como é só o argumento, só a variável que importa, na verdade vai ser um psi de x. Meu psi de x, finalmente, ele vai ser uma constante a, que é o fator de normalização. Ele vai ser obtido quando você implica a condição de normalização na função de onda, mas isso aqui fica para outra aula. E aí, aonde tem u, eu fazendo a devida transformação, aonde for a variável u, vai ficar a raiz de m ômega sobre h cortado, porque o nosso u é a raiz de beta e o beta é isso aqui. Então vai ficar a raiz de beta vezes x, um polinômio de Hermite, cujo argumento é a raiz de m ômega h cortado sobre x, multiplicando a exponencial, que agora, por facilidade, por mais comodidade, eu vou escrever nessa representação, como fica no livro do professor Salinas, por exemplo. Então, uma constante de normalização, polinômio de Hermite de grau n, e argumento raiz de m ômega sobre h cortado, que multiplica x, vezes a exponencial de menos m ômega x ao quadrado sobre h cortado vezes 2, ou 2h cortado. Essa é a função de onda que descreve o oscilador harmônico quântico, obtido via equação de Schrödinger independente do tempo. Mas ainda não acabou. A gente ainda pode pegar essa razão alfa sobre beta e ver o que ela nos fornece. E é a parte que a gente vai utilizar, por exemplo, dentro desse capítulo de Física e Estatística, onde a gente faz a especificação do estado quântico de um sistema. Lá em cima eu tinha definido que 2n mais 1 era igual a alfa sobre beta. Mas o meu alfa é 2me sobre h cortado ao quadrado, e o meu beta, pelo menos o inverso dele, é h cortado sobre m ômega. Cortando m com m, h com h quadrado, vai me sobrar aqui 2e sobre h cortado ômega. Vamos isolar o 2e aqui, então eu tenho 2e igual 2n mais 1, que multiplica h cortado ômega. E aí, se eu dividir todo mundo por 2, eu obtenho a energia, que a energia agora vai depender do fator n, né? A energia da quantizada. A quantização vem da situação do confinamento, né? Vem dessa questão, ter regiões cuja energia potencial ela é maior do que a energia cinética da partícula, e por aí vai. Essa parte vai ser a parte mais importante para nós, para podermos analisar sistemas que estão sujeitos a oscilações harmônicas. Pode ser um oscilador harmônico, pode ser N osciladores harmônicos. Todos vão partir desse espectro de energias. Então, meu E agora é um EN, e ele vai ser N mais 1 sobre 2 H cortado ômega. E o meu N, como ele é o índice que rotula o grau do polinômio de Hermite, então o meu N ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai embora. E esse meu psi ele passa a ser um psi de N, porque para cada N diferente eu vou estar multiplicando por um polinômio diferente e eu vou estar adicionando zeros ou nodos na região quanticamente permitida. O que é interessante também é que agora que você tem a posse desse espectro de energias, você pode utilizar ele para muitas coisas, principalmente para estudar a estatística de sistemas com múltiplos osciladores harmônicos. É claro que quando a gente fizer isso, a gente vai omitir um pouco a interação entre os osciladores harmônicos, porque aí vai exigir um pouco mais de trabalho, o nível vai ser um pouco mais alto.
Mas para analisar um sistema de osciladores harmônicos que não interagem entre si, essa expressão 14 é tudo o que você precisa. Espero que seja útil e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.